Saudar a todos com a gloriosa paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Contente, feliz com o nosso Deus, por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui para mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para nós lermos a Palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de 9 ao 13. Que nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Quero proferir a Deus uma palavra de oração. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, te glorifico, te exalto, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador. E a Ti, neste momento, seja dado toda a honra e toda a glória. Portanto, iremos falar a Tua palavra, Senhor Deus, que é a fonte, que é o pão que nos alimenta. Abençoa, Senhor, o coração de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, que não é minha, mas é a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos irmãos, desde já agradeço a todos que irão nos acompanhar, assistir, ouvir esta palavra, que com certeza irá lhes edificar de uma forma maravilhosa, extraordinária. Portanto, Deus continue abençoando a sua vida, a todos os irmãos aqui do nosso campo, de Roscomo, da Irlanda, os irmãos das congregações, aos dirigentes, os pastores dirigentes com as suas respectivas famílias. Deus abençoe a vida de vocês e aos irmãos que, porventura, no Brasil, nos acompanhar nesse culto de ensino, que você possa ser edificado e abençoado pela palavra do nosso eterno Deus. O tema deste assunto diz: a oração que Deus atende. Vou repetir: a oração que Deus atende. Nós vamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura base é essa que já li, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Ali o Senhor Jesus está ensinando os discípulos a orar. Coisa importante. Sempre eu estou dizendo e frisando que o Senhor Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Ele que nos ensina. Aprendemos com Jesus Cristo quando nós lemos aqui os evangelhos, coisas extraordinárias que nós aprendemos com o nosso mestre Jesus. Mais uma vez, recomendar aos irmãos que continuem lendo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ao qual ali está contido o sermão no monte, onde Jesus Cristo ensinou essas coisas maravilhosas, pessoalmente aos discípulos naquela ocasião. E a nós estamos aprendendo, porque esses textos, ou esses capítulos, estão contidos na palavra de Deus. Então, estamos também aprendendo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós atentarmos para os ensinamentos de Jesus Cristo e obedecer tudo que Ele ensinou, com certeza obteremos sucesso e êxito na nossa vida espiritual e herdaremos a nossa salvação. Não tem outro meio, irmãos, não tem outra forma de caminhar com Cristo se não obedecer aos seus ensinamentos,
a sua palavra e andar nas suas pisadas. Glória a Deus. Então, a oração que Deus atende. O versículo-chave encontra-se lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, para ser mais exato, que diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós vamos entender aqui o ensinamento de Jesus, quando ele diz aos discípulos ali, ensinando, havia ali já a forma de orar, né? Os fariseus, os escribas, já faziam as suas orações, mas quando nós observamos aquela parábola que Jesus Cristo ilustrou, quando subiu o fariseu e o publicano para orar, aquela forma de oração, Deus, ou seja, Jesus, reprovou, porque principalmente a do fariseu. O fariseu orava para mostrar, né, para se vangloriar e para auto se justificar. Nós já vimos isso anteriormente, mas a oração verdadeira, a oração que Deus atende, que Deus recebe, o modelo é essa oração que Jesus Cristo nos ensina, ou ensinou os discípulos, e também, voltando à comparação da parábola do fariseu e do publicano, quem saiu ou desceu, né, quem desceu edificado, foi exatamente o publicano, porque se posicionou da forma que agradou a Deus em sua oração. Então vamos aprender com Jesus Cristo, não é com o pastor Luiz simplesmente, mas aqui nós iremos aprender com Jesus a oração que Deus atende. Devemos ser criteriosos em observar, porque não adianta orarmos, tirarmos longos períodos de oração, se nós não observarmos e atentarmos à forma correta, ao qual Jesus nos ensinou. Simplesmente, talvez, poderemos infringir em perca de tempo. Há muitos pensando que simplesmente as longas orações, os longos períodos, que é importante, não vou dizer que não seja importante, mas isso não é prioridade. Precisa ter qualidade, a oração precisa ter qualidade, e para ter qualidade precisa ser orientado por Jesus. Aqui, no capítulo de número 6, versículo 9 ao 13, nós aprendemos a forma correta de orarmos ao nosso Deus, para que Ele nos atende, porque senão iremos ficar frustrados. Quantas vezes oramos, dias após dias, e talvez até anos, né? Tempos e tempos, e não somos bem-sucedidos. É porque às vezes estamos pedindo mal. É porque às vezes não sabemos pedir. É o que nós lemos aqui no versículos 2 e 3 do capítulo 4 do apóstolo Tiago. Vou repetir. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, nós devemos entender que a oração, o diálogo com Deus, não é simplesmente para que nós recebamos, ao pedir algo que venhamos esbanjar, ter para esbanjar, para apresentar, ou para engrandecer, ou para nos tornar um orgulhoso. Não é essa, né, a função, o objetivo de uma oração diante de Deus. Então, por isso que Jesus ensinou, naquela época existia a forma de orar, mas estava errado, né? Tanto que Jesus Cristo, ele diz: portanto, vós orareis assim. E começou a ensinar a forma correta de uma oração. Nós sabemos que o Pai Nosso aqui
um modelo de oração. Jesus estava ensinando. Não é para nós pegarmos essa oração e ficarmos repetindo como se fosse uma reza. Não, oração, irmãos, é um diálogo que nós temos com Deus, diálogo. Mas precisamos seguir aqui alguns critérios que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que possamos ser atendido por Deus, certo? Para que possamos ser atendidos por Deus e não descer envergonhado como o fariseu que foi orar e ali de uma forma orgulhosa, né, orou diante de Deus e não foi atendido. Devemos ter o critério para não repetirmos o erro do fariseu. O alvo, irmãos, desse ensino, desse estudo é apresentar os valores mais importantes de uma oração. Esse ensino irá nos apresentar os valores mais importantes de uma oração. Existe os valores, existe algo importante. Não é simplesmente, irmão, dobrar os joelhos e falar um monte de coisa, de palavras repetitivas, palavras vãs. Não, precisamos ter esse critério. Quando nós deparamos com um assunto como esse, digo, eu por mim mesmo, eu aprendo muito, irmãos, porque o aprendizado não tem fim. Não adianta dizer, bater no peito e dizer, eu não preciso aprender mais, porque eu sei tudo. Não sabe, esses são os mais ignorantes. Aqueles que falam que sabem tudo, é os que menos sabem, porque não para aprender. Devemos reconhecer, irmãos, que mesmo que nós temos uma noção e sabemos alguma coisa, mas nós precisamos aprender todos os dias. Todos os dias precisamos aprender, principalmente a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável. Ninguém consegue bater no peito e dizer, eu esgotei toda a interpretação da Bíblia, eu sei tudo sobre a Bíblia de uma forma exata. Não, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós bebemos, mais água tem para bebermos. Quanto mais nós comemos, mais alimento tem para comermos. Isso é a palavra de Deus. E devemos então, irmãos, ser consciente disso que eu estou dizendo. Eu, quando me deparei com esse estudo, eu aprendi muito sobre a questão, a oração que Deus atende. E aí a gente vai corrigindo, né, irmãos? Quando nós aprendemos a palavra de Deus, que é a única fonte de alimentação, é a única fonte de ensino segura que temos, é a Bíblia Sagrada. Quando nós nos deparamos com o ensinamento que está contido na palavra de Deus, isso faz com que nós corrigimos a cada dia aquilo que ainda precisa ser corrigido nas nossas vidas espirituais. Alguém, por orar muito, pode até dizer, não, eu já sei, eu oro muito, eu não preciso ter ensino concernente à oração. Então vamos ver se você sabe mesmo tudo sobre a oração no decorrer aqui desse assunto ao qual Jesus Cristo ensinou. O fariseu, quem sabe, pensava que também sabia orar muito bem, falava palavras, quem sabe, difícil para surpreender o povo, o público, porque eles gostavam de orar nas esquinas, né? Nas praças, nos templos, nas sinagogas, aliás, e ali oravam em voz alta e tal, ficava ali tempos e tempos orando, só que Jesus reprovou, tanto que Jesus falou que no versículo 9 aqui, do capítulo 6 de Mateus, portanto vós orareis assim. Por que Jesus falou, portanto vós orareis assim? Porque Jesus reprovou a forma que os fariseus oravam. Não era correto. Então, Jesus, nos presenteia com as pérolas mais valiosas que devemos buscar em oração. Jesus apresenta isso para nós, as pérolas mais preciosas que devemos buscar em oração. Nós vamos ver aqui tesouros e vamos aprender, irmãos, o modelo exato, o modelo que agrada a Deus, segundo nos ensinou aqui e citou o Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico aqui que eu quero ver com os irmãos é o mandamento esquecido. Mateus 6, 9, que nos diz, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja
o teu nome. A oração começa exaltando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso e o chamando de Pai. Irmãos, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o mandamento esquecido, né? Comunhão com o Pai Celestial. Adão, mesmo antes de pecar, com toda a sua intimidade, não ousou chamar a Deus de Pai. Tampouco Noé, com sua fé secular, homem que andou com o Senhor, um monumento de graça e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta. O velho pai da fé, Abraão, amigo de Deus, jamais ousou apresentar-se diante do Altíssimo com toda essa intimidade. Mesmo Davi, o rei da comunhão, do louvor e da adoração, se referia ao Senhor como rocha, Altíssimo, fortaleza, socorro, guarda e rei. E muito intimamente chegou ao expediente poético de pastor. Porém, é em Jesus que o relacionamento pai e filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Pai Celestial, como diz, né, um certo escritor, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Aqui nós vimos que lá atrás, os patriarcas, né, eles não ousou chamar a Deus de Pai. Olha só, mas em Jesus Cristo, né, aqui, porém, em Jesus Cristo, que esse relacionamento passou a ser, a existir. Vem Jesus aqui, o próprio Jesus ensinando a forma de orar. Ele que pronunciou, não foi ninguém que inventou, não é o pastor que está dizendo. Mas aqui o próprio Jesus falou assim, ó: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Não meu Pai, Pai nosso. Pai nosso. É Pai de todos aqueles, principalmente que reconhecer Jesus como seu Salvador. É a forma correta de sermos considerados filhos de Deus. Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador reconhecem Jesus como Filho de Deus, que desceu em carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Este sim é considerado como Filho de Deus. E ao orar, pode sim ter essa intimidade ao qual Jesus Cristo nos garantiu. Foi por Jesus que nós tivemos essa, principalmente nós gentios que fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus. Somos filhos por adoção, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós temos sim essa intimidade de chegar, dobrar os joelhos e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha só o privilégio que nós temos. Nós vimos aqui que os patriarcas, principalmente, foram homens de Deus, homens íntimos de Deus. Inclusive, Abraão, o nosso pai da fé, em momento nenhum chamou Deus de pai nas suas orações. Davi, homem segundo o coração de Deus, também não. Mas agora veio Jesus trazendo-nos essa dádiva, essa coisa maravilhosa, ao qual nós possuímos. Então, quando entrarmos na presença de Deus, o próprio Jesus instruindo: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Precisamos exaltar o nome do Senhor Deus que estás no céu em todas as nossas orações. Ao começar a sua oração, começa citando o nome do Pai que estás no céu e glorifica a Ele e louva a Ele, depois prossegue com a sua oração. É Jesus ensinando a forma correta, ou seja, a oração que Deus atende.
a oração que Deus... Há muitos que já começam já pedindo, mal dobra o joelho, já vai pedindo e pede, 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 nunca exalta o nome do Senhor Deus poderoso, nunca pede perdão pelos seus pecados, nunca agradece por nada, simplesmente pede. Antes de pedirmos, tem os critérios que nós devemos seguir. Primeiro, Pai nosso, que estás no céu. Primeiro, devemos enaltecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que está no céu. Amém? A comunhão com os outros, nós estamos vendo aqui, nesse caso, né, sobre o mandamento esquecido, né? Comunhão com os outros filhos. Nós, ao pedirmos, eu já disse, não é meu Pai. Jesus falou, Pai nosso. O cristão que não sabe relacionar-se, não sabe orar. Se eu não sei relacionar, eu não sei orar, porque oração é relacionar-se com Deus. É uma forma de nós relacionarmos com Deus. Aqui no versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 42, 44 e 46, e preservavam na comunhão e nas orações, todos os que creram estavam juntos, diariamente perseveravam unânimes. Isso era quem? Os irmãos da igreja primitiva. Atos, capítulo de número 2, o livro que narra, né, ali o início da igreja de Cristo Jesus, exatamente está ali no capítulo 2, 3, aqui no capítulo 2, versículos 42, eu quero ler aqui na íntegra para os irmãos, para nós entendermos direitinho, Atos, capítulo de número 2, versículos 42, 44 e 46. Vou ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Agora, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos, ou unânimes, né? E tinham tudo em comum. Agora, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, realmente, se eu como cristão não sei me relacionar, né, irmãos? Eu também, fica difícil eu saber orar. Eu preciso saber relacionar. Porque vou repetir, a oração, quando nós oramos a Deus, nós estamos nos relacionando com Deus. E é muito importante também a igreja ter os seus momentos para reunir de forma coletiva. Isso não foi invenção de A ou de B, irmãos. Não foi invenção da Assembleia de Deus, dos pastores da Assembleia de Deus, esse negócio de reunir no templo. Não, isso foi lá no princípio. A igreja primitiva reunia-se, eles se viam unânimes na oração, no partir do pão, na comunhão. Eles eram unidos, eles reuniam unanimemente no templo para orar, para buscar a Deus, para cultuar o nome do Senhor. Isso faz parte do princípio da igreja de Cristo. Não existe esse negócio de ser crente desigrejado, crente sem igreja. A igreja é considerada como um corpo, e nós somos membro desse corpo. Agora, já imaginou um membro fora do corpo? O que poderá acontecer? Irá morrer. Membro fora do corpo não tem condições de ter vida. Então, a igreja é comparada, o apóstolo Paulo comparou a igreja como um corpo. E cada um, em particular, é um membro e quando juntamos todos, formamos o corpo.
Então, precisamos sim manter a nossa unidade, porque foi assim que a igreja primitiva começou. E nós somos fruto desta igreja, da igreja primitiva, que é a igreja de Cristo Jesus. E seguimos o mesmo exemplo. E vamos continuar. Amém? Então precisamos manter os nossos, manter o nosso relacionamento. Amém? Nós vamos prosseguir aqui. Vamos agora sobre a submissão. Vamos falar sobre a submissão. Nós temos aqui 3, né? Essa lição vai nos falar sobre 3 tópicos maravilhosos. O primeiro é o mandamento esquecido, né? Agora nós vamos para o segundo, falar sobre a submissão, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, que eu vou ler. Vou ler novamente. Já fiz menção na leitura que fizemos, né? Leitura devocional, mas quero repetir aqui Mateus 6, versículos 9 e 10, que diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Como no céu. A existência humana só tem sentido quando se posiciona sobre Deus. Porque foi Deus que nos criou, foi Deus que formou, foi Deus que fez tudo. Isso deve ser refletido em nossa conversa com Ele. Como conversamos com Deus? Na oração. Na oração. Primeiro Ele, depois eu. Primeiro Deus, por isso que Jesus falou, Pai nosso, que está no céu. Primeiro Deus, depois nós. Primeiro nós exaltamos a Deus, primeiro nós glorificamos a Deus, exaltamos ao nosso Deus. Primeiro, né? Isso é submeter-se, porque eu sou criatura e Ele é o meu Criador. E eu não posso esquecer que eu sou submisso e devo ser submisso ao meu Pai Celestial. Né? Então, primeiro Deus. Que João Batista entendeu isso? João Batista entendeu perfeitamente. João Batista é o precursor de Cristo. Ele veio preparando o caminho para Jesus. João Batista tinha também seus discípulos que fazia e começou o trabalho, iniciando. Ele batizou no Rio Jordão e de repente começou Jesus também a fazer, né, começou o seu ministério. E João Batista ficou sabendo de tudo quanto Jesus realizava. E o que João Batista diz? João Batista diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Então João Batista entendeu e reconheceu Jesus como Filho de Deus, ou próprio, sendo o próprio Deus. É isso. Irmãos, Deus precisa crescer por intermédio da minha vida todos os dias, por intermédio da sua vida. Agora, se eu sou um insubmisso a Deus, a sua palavra, o nome do Senhor não será exaltado e glorificado, porque eu vou querer, talvez, né, eu vou ignorar o poderio de Deus, talvez até a existência de Deus, segundo os meus atos, as minhas práticas. Primeiro Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas, né? Quando a igreja foi pela primeira vez perseguida e ameaçada, que a história está lá em Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, reuniu-se para orar, ou para oração, com 2 passos firmes. Primeiro, entronizar o Pai. Tu, soberano Senhor. Vamos ver. Atos, capítulo de número 4, versículo 24. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha que coisa, olha que exemplo maravilhoso que a igreja primitiva nos traz aqui. Momentos de perseguição que a igreja lá no princípio estava enfrentando, né? Eles, quando tiveram a primeira perseguição, reuniram-se para orar.
4, versículo 24 diz: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Olha só, esta é a forma de uma oração que Deus atende. Exaltaram-se o nome de Deus, entronizou o Pai. Aí não tem como, quando nós entramos com humildade diante da presença de Deus e começamos a o exaltar, e Deus percebe que há sinceridade no nosso coração, nos conhecendo, Ele irá nos atender, porque entramos de uma forma humilde, simples, com o coração quebrantado. Não de forma arrogante como o fariseu, batendo no peito e apontando o erro dos outros como que só ele fosse santo. Não. Aqui é um grande exemplo quando a igreja primitiva passou pela perseguição. Outra coisa, priorizar o reino de Deus. Versículos 30 e 31. Vamos aqui. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É isto aí. Priorizaram o reino de Deus. Primeiro, entronizou o Pai. Não se esqueça, irmão. Quando você entrar na presença de Deus para orar, olha aqui que bonito, versículo 24 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos diz: E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha só, na oração: Senhor, tu és o que fizeste os céus, ou o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Olha só como foi a oração da igreja primitiva, porque eram submissos. Porque eram submissos. Isso é importante. Estamos falando sobre a oração que Deus atende. Com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas. Note que os sinais não era para o bem-estar da igreja. Hoje parece que está tudo errado, está tudo errado. Hoje há muitos usando o nome de Jesus Cristo, curando, operando milagres, para tirar a proveito, cobrando para orar pelos enfermos, para profetizar. Está tudo errado. Não é isso. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, porque quem cura é Ele, quem opera é Ele. E Ele falou: de graça recebeste, graça dais. E isso é para glorificar o nome do Senhor. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Se oramos em algum momento por algum enfermo e acontece a cura, é para que o nome do Senhor seja glorificado, não é para termos a proveito próprio, não é para ganhar dinheiro, né? Não. Por isso é tão importante saber que a prioridade da oração é o Pai e o seu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois venha a nós o teu reino. Primeiro Pai, depois reino. Reino. Sem submissão na oração, isso é submeter a Deus. Sem submissão na oração, o teu nome, teu reino, tua vontade. Né? Então, sem essa submissão, Deus com certeza, mesmo ouvindo, não irá atender. Precisamos entrar em oração, mas de forma submissa. Né? De forma submissa. É isso que deve refletir nossa oração.
A consciência clara que a vida só tem sentido quando o Pai, né, o seu nome, reino e vontade, vem em primeiro lugar. Mateus 6,33 que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito importante. Primeiro lugar, né, irmãos? Em primeiro lugar, Deus, o Pai e o seu reino. E o seu reino. Mais uma vez, vamos ler, versículo de número 9, do capítulo 6 de Mateus. Pai nosso, na parte B. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Entendeu? Então, irmãos, uma das formas para que a nossa oração seja ouvida e atendida por Deus, temos que entrar na presença do Senhor com submissão. Terceiro, pedidos nobres. Mateus 6, 11 ao 13. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e glória para sempre. Amém. Muitas pessoas fazem essa oração do Pai Nosso e não prestam atenção à profundidade que há nisso aqui. E fala como se fosse simplesmente uma reza. Não, isso aqui tem algo muito profundo ao qual Jesus Cristo citou aqui, ensinando como orar. Como orar. Nós vamos ver aqui algo importante, pedidos nobres. Aqui temos 3 pedidos nesses versículos, né? Agora, os melhores antídotos ou remédios contra o egoísmo são a comunhão e a submissão. Esses são os remédios, os melhores, né? Os melhores. Comunhão e submissão ao Pai e aos seus filhos. Primeiro, a minha submissão a Deus, né? E também eu preciso ter submissão ou comunhão com os filhos, ou seja, uns com os outros. Nós precisamos manter comunhão uns com os outros. Esse é o melhor remédio para o egoísmo. Não adianta ir para a oração, irmão. Não adianta orarmos se não temos comunhão com Deus, e se eu não tenho comunhão com Deus, obviamente, eu não conseguirei ter comunhão com meu irmão. Não adianta de nada. Primeiro, preciso ter comunhão, preciso descer do meu egoísmo, do meu orgulho. Senão Deus não vai atender a oração, meu irmão. Senão Deus não vai te atender se você vai orar com coração amargurado, rancoroso, com raiva de alguém, rangendo os dentes de raiva, e não consegue perdoar, e não consegue ter um convívio, uma comunhão com o seu irmão. Saiba, a sua oração não será uma oração que Deus atende. Isso está claro na palavra de Deus. Não sou eu simplesmente que estou dizendo, estou reafirmando o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá. Nós vamos ver 3 pedidos aqui, podemos classificar de ouro nesses versículos. Pão de cada dia. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, baseado lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 1 ao 10, quando Deus enviava o maná ao povo de Israel. Deus enviava o maná, que era uma alimentação, todo dia. Deus não mandava uma quantidade para que eles tocassem e ficassem um tempo sem enviar. Não. Todos os dias Deus enviava um maná fresquinho para que o povo de Israel comessem maná novo todos os dias. Deus providenciava o quê? O pão de cada dia. A oração de Jesus foi exatamente essa. No versículo de número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso
nós devemos entender, né, irmãos, que às vezes nós somos muito preocupados com o amanhã. E às vezes quando vamos orar, nós pedimos, é normal, né? Pedimos algo para muitos meses. Nós gostamos de pedir para muitos meses, semestres, através e talvez até anos, né? E embora nós não sabemos se no amanhã estaremos pelo menos vivos. Então Jesus ensinou aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós devemos pedir o quê? O pão de cada dia. É isso que Jesus está ensinando. Não precisamos de pedir para 6 meses, para 1 ano. Porque cada dia Deus providencia aquilo que nós precisamos. Eu disse que nós aprendemos muito quando lemos a Bíblia. Quantas vezes nós dobramos o joelho e começamos a pedir coisas, né? Coisas e coisas, mais coisas que nos beneficia. E Jesus ensinando aqui que devemos pedir o pão de cada dia. Pão de cada dia nos dá hoje. Quando Pedro precisou de uma moeda para pagar o imposto, o que aconteceu? Jesus falou assim, falou para Pedro pegar um peixe. Quando pegou aquele peixe, né, veio ali o dinheiro exato de pagar o imposto dele e de Jesus. Ou seja, Deus providenciou naquele momento, né, sobre aquela questão. Jesus nos ensina aqui, no versículo 33 de Mateus 6, que eu já citei, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nós pensamos que as demais coisas que vão ser acrescentadas são bens materiais. Mas essas coisas são o quê? O pão, né? São o quê? O que comer e o que vestir. Uma vida simples. Jesus nos garante uma vida simples. Vamos ler Mateus 6, 25. Eu creio que na próxima lição vamos falar mais com detalhes sobre essa questão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então Jesus está dizendo aqui para os discípulos lá no monte, que eles não deveriam ficar ansiosos quanto a essa vida aqui, mas nós, irmãos, é comum, nós ficamos muito ansiosos, né, desesperados, meu Deus, qualquer coisinha nos desesperamos. E Jesus aqui nos ensina, ainda mais no mundo capitalista que nós vivemos, nós não contentamos com nada, sempre queremos mais e mais, e temos algo, acha que está pouco. Sempre achamos que está pouco, uma ambição terrível. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando nós lemos aqui, nós vamos à próxima lição, na próxima terça-feira, né? A ambição do cristão será o tema do ensino. Aí nós vamos abordar a partir, né, do versículo, com certeza, versículo 13. Nós vamos aprender algo importante sobre isso. Mas hoje estamos falando sobre a oração que Deus atende. Se a oração for de forma egoísta, Deus não vai atender. Não é com essa finalidade que nós entramos na presença de Deus. Entramos para pedir o pão de cada dia. E Ele sabe do que nós necessitamos, sem que nós pedimos. Se eu faço, né, irmãos, aquilo que Ele está me ensinando ao entrar em oração diante da presença dEle, que exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o reino de Deus, almejar o reino de Deus e seguir assim como Ele ensinou, com certeza Ele vai me atender.
e eu serei suprido com aquilo que eu necessito. Eu gosto de entrar de forma gananciosa diante de Deus, pedindo tudo e tal, e isso não acontece, e no final poderei ficar frustrado. Mas por quê? Porque eu não tenho o critério de observar o que Jesus ensinou. Jesus não tem compromisso, irmão. Só porque eu quero, porque nós queremos. Ainda mais hoje entrou aí, né? Uma teologia da prosperidade que não tem base na Bíblia. Por mais que eles tentam, usa, né, alguns personagens da Bíblia para embasar essa doutrina que não é bíblica, da prosperidade, da autoajuda e não sei o que, tanta coisa que são heresias, chega a ser heresias. Aí quando nós deparamos com esse ensinamento de Jesus, como orar, e nós vamos prosseguir no próximo, né, a partir do versículo 14, o que Jesus ensinou no monte. Aqui foi Jesus, irmão. Devemos ser criteriosos e seguir, e continuar seguindo as pisadas, os ensinos de Jesus. Jesus nos ensina a ser simples. Quando falamos em bens materiais na presença do Pai Celestial, e ponto final, não decrete, não conquiste, não declare, simplesmente peça o pão de cada dia. Hoje o que tem muito aí decretando, eu decreto na sua vida, eu profetizo na sua vida, é isso, aquilo, outro, mas não foi esse o ensinamento de Jesus. Não foi isso. Jesus ensinou a pedir o pão de cada dia ao Pai Celestial. E Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que nós necessitamos. Mateus 6,32, que está escrito, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Não se apavore. Deus sabe das nossas necessidades. Há muitos querendo bens materiais para pisar nos outros de uma forma orgulhosa, para bater no peito que é próspero, que conseguiu, e isso, aquilo, outro. Não, irmãos. Deus conhece o intento do nosso coração. Deus te conhece, meu irmão. Sabe por que Deus às vezes não te deu aquilo que você tem pedido e às vezes nem vai te dar? Porque Ele não tem para ti isso que você quer. Porque Ele te conhece e sabe o que está dentro do teu coração. Então aquiete-te, né? E conforma com aquilo que Deus tem te dado. Duro é se Deus tirar até aquilo que tem dado. Porque muitos insistem naquilo que Deus não tem para dar. E às vezes até aquilo que Deus deu, de repente Deus tira. Aí é triste demais. O que não podemos perder em hipótese alguma, meus irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. As coisas daqui são temporários. Vão acabar. Vão ficar para trás. A nossa riqueza está no céu. Coloca isso no seu coração. Então orar, seja sábio na vossa oração e ore de forma ao qual Deus agrada e atende. Para Deus atender, está aqui o modelo da oração que Deus atende. Peça o pão de cada dia e não se preocupe. Se tiver mais alguma coisa além disso que Deus sabe que você precisa, que nós precisamos, Ele irá nos dar. Não vamos ficar ansiosos. Há muita gente na ansiedade. E isso aí faz mal. Fica estressado, né? Aí vem o estresse. Aí vem tanta coisa, a fé esfria. Mas olha só o que Jesus nos ensinou, o que Jesus prometeu para nós. Não foi a riqueza deste mundo, irmãos. Está muito claro nos ensinamentos de Jesus. Eu não sei porque nós gostamos tanto de correr atrás de riquezas deste mundo. Atrás de bens materiais deste mundo. Ao ponto de deixar a nossa fé para trás. A maior riqueza é a vida espiritual, uma vida santa diante de Deus. É isso que Deus quer. Amém? O primeiro pedido foi o pão de cada dia. O que devemos pedir na oração? Pão de cada dia. Dai-nos hoje. O pão de cada dia, dai-nos hoje. Foi o que Jesus ensinou na oração. O perdão de cada dia. Também
devemos pedir o perdão de cada dia. A melhor parábola para nos convencer da inevitável necessidade do exercício diário do perdão de Deus e do próximo é o do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Está narrado ali algo importante que Jesus Cristo, através de uma parábola, escreveu. Que um certo senhor perdoou um servo que devia, né? Uma certa quantidade muito elevada. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 18, só para os irmãos verem essa questão aqui, que é sério. Capítulo 18, versículos 23 ao 35. Eu vou ler aqui rápido, um pouco extenso. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que ligares na terra será desligado na terra, será desligado no céu. Não, a partir do versículo 23, perdão. 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, isso é uma parábola, que diz fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. 350 quilos, né, que devia. E não tendo ele com que pagar a seu senhor, mandou que ele, isso significava 350 quilos de prata. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Sabe quando valia em peso sabe quanto dava em peso de prata? 400 gramas de prata. 400 gramas. Ele devia 350 quilos e foi perdoado. Aí de repente encontra com um conservo, alguém que devia para ele, que lhe devia uma quantia insignificante, 400 gramas. 350 quilos para 400 gramas. É quase que insignificante. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha o quanto é séria a questão de não perdoar. Se eu não perdoo, não serei perdoado. Se eu não perdoo meu próximo, Deus não me perdoará. Deus não irá me perdoar. Não adianta eu dobrar os meus joelhos para orar. Se eu estou, irmãos, com raiva, ou que eu estou com certa inimizade com meu irmão ao ponto de não conseguir perdoá-lo. Aquele servo foi perdoado por uma dívida grande.
O rei aqui significa quem? Deus. Os servos somos nós. Devia 350 quilos de prata e dobrou os joelhos. O rei perdoou. E ao sair da presença do rei, encontrou um conservo, ou seja, um outro que servia junto com ele, que devia 400 gramas de prata, um valor de 400 gramas de prata. Dobrou o joelho de frente dele, pediu misericórdia para que desse mais prazo que pagaria, não perdoou e entregou para ser açoitado. Olha só, nós gostamos às vezes de ser perdoado. Nós gostamos às vezes de ser bem tratado. Mas quando chega a nossa vez de perdoar, às vezes não perdoamos. E aqui ficou muito claro o que vai acontecer. Então, o que está escrito? Perdoa, olha só, vamos aqui, no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedir perdão a Deus, mas eu preciso saber se eu tenho perdoado ou se eu sou capaz de perdoar os meus devedores, aqueles que fizeram ou fazem algo contra mim. Olha só a seriedade desta oração, mas é a oração que Deus atende. Se você tem retido perdão, né? Retido perdão, para agora mesmo de orar. Olha só, se você tem retido perdão, pare agora mesmo de orar. O que você deve fazer? Consertar. Primeiro conserta com o seu irmão, aí depois você vai orar, porque senão Deus não vai ouvir a sua oração. Primeiro perdoa, que está no versículo 12. Jesus ensinando: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo, não serei perdoado. Simples assim. Foi assim que Jesus ensinou. Como que você quer perdão? Como que você quer que Deus te perdoa? Ou que quer que alguém te perdoe, meu irmão, se você não é capaz de perdoar? Você pode orar 24 horas. Mas se o seu coração está guardando mágoa, rancor, ódio de alguém, e você não consegue perdoar, ore a Deus para que Ele te ajude a quebrantar esse coração. Peça a Deus. Fica até difícil, né? Mas peça a Deus primeiro para quebrantar o seu coração. Peça misericórdia. Mas esforça-te, porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. A música que quer que Deus pega e muda o coração. Não, irmão. Deus não vai fazer isso. Se você não abrir, se você não se esforçar, também não vai acontecer. E a oração, as suas orações não serão atendidas. Amém? Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo de número 11. Estamos encerrando. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverdes orando, olha só o que Jesus está dizendo. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Está vendo aí? Se não perdoar, Deus não vai te perdoar. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, meus irmãos. Ah, mas pastor, isso é muito duro. É só cajado. Não, não é. Eu estou lendo que Jesus, isso aqui foram palavras de Jesus. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, aquele ao qual nós devemos perdoar, Deus não nos perdoará. E sendo assim, as nossas orações não serão atendidas. Foi assim que Jesus ensinou e é assim que eu entendo. O terceiro, o livramento de cada dia. Primeiro o pão de cada dia, nós pedimos a oração, Jesus falando. Depois o perdão de cada dia e o livramento de cada dia. Vamos lá, vamos voltar a Mateus 6.
Versículo 13. E não nos induzas, né, à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está pedindo para que o Senhor Deus nos livre do mal. Sabe por quê, irmãos? Somos tentados todos os dias. Todos os dias somos tentados. Vamos ler Tiago, capítulo de número 1. Capítulo 1 de Tiago, versículos 13 e 15. 1 de Tiago, 13 e 15, que diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, por seu desejo desenfreado de pecar. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Olha a gravidade do pecado. Não é Deus que nos induz a pecar. Ninguém pode dizer que por Deus foi tentado. Deus não tenta ninguém. Mas somos nós, as nossas maldades e ruindades, somos nós, pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos de pecar, damos lugar ao desejo pecaminoso, aos desejos pecaminosos. E aí, o que vai acontecer? Depois, havendo a concupiscência concebido, certo? Aí o que vai acontecer? Dá à luz o quê? O pecado. Primeiro vem o desejo de pecar. E aquilo é alimentado. Aí gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. A morte. Então precisamos pedir a Deus que nos livra do mal. Que nos livra do mal. Portanto, esse terceiro pedido de ouro é muito importante. Você vai precisar dele nesta semana. Nós precisamos todos os dias de pedir a Deus. De pedir a Deus. Os irmãos percebeu que quando dobramos os joelhos para orar, existe aqui algo muito importante, né? Algo importante para que a nossa oração realmente seja bem sucedida. Devemos seguir isso, né? É tão belo o final dessa oração, o modelo, essencialmente por Jesus Cristo. Agora, para concluir, nós vamos ler, né, o versículo de número 14. O versículo de número 14 de Mateus 6. Vamos ler aqui a forma que encerrou. Porque se perdoardes, versículo 13, aliás, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória, o poder e a glória, para sempre, amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, é tão belo o final dessa oração, modelo especialmente porque Jesus retoma o sentido mais valioso da nossa vitória, da nossa vida, glorificar a Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória, é o que está no versículo de número 13. Porque, na parte B, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Olha a forma que termina a oração do Pai Nosso. Começa exaltando o nome do nosso Deus, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? E depois termina de uma forma gloriosa também, porque teu é o teu reino e o poder e a glória para sempre. Para sempre. Reflita nessa sabedoria em sua oração de agora em diante. Reflita. Vamos refletir. Esse é o modelo de uma oração que Deus atende. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus, soberano de Israel, muito obrigado, Senhor,
por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, por esses minutos falar aqui na Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada coração, estará, Senhor, sendo alimentado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Oh, seja o que for.